Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será projeto de pesquisa, noções introdutórias. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas possui, essa norma aqui que estabelece a elaboração e a apresentação de um projeto de pesquisa, pessoal. E essa norma da ABNT ela é válida a partir de 2011. Em relação ao conceito, o que seria um projeto? Então vejam bem, de acordo com a ABNT, o projeto de pesquisa compreende uma das fases da pesquisa, pessoal. É a descrição da sua estrutura. Então, na construção civil, por exemplo, para executar uma obra é necessário ter um projeto dela, contendo itens como tempo de realização, orçamento e etc. Isso é muito importante, pessoal, para que você consiga alcançar os seus objetivos dentro de um projeto, seja ele qual for. Então, a nossa aula sobre projeto de pesquisa vai ser de acordo com a estabelecida, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, de acordo com a ABNT, nós temos aqui os seguintes elementos pré-textuais para a elaboração de um projeto de pesquisa. Lembrando que é apenas um resumo da norma, pessoal. Então, começando aqui pela capa, nós temos que ela é um elemento opcional e tem os seguintes elementos por ordem de entrada, como o nome da entidade para a qual se deve ser submetido, o projeto de pesquisa, o nome do autor ou dos autores, o título do projeto, subtítulo se houver, e também, pessoal, o número do volume, se houver, além do local e do ano de depósito ou de entrega do projeto. Nós também temos como um elemento pré-textual a folha de rosto, é um elemento considerado obrigatório pela ABNT, e aí você observa os seguintes elementos pela ordem de entrada: o nome do autor ou dos autores, o título do projeto, subtítulo se houver, lembrando que subtítulo é um elemento opcional, e mais uma vez aqui, olha, número do volume se houver, pessoal. Nós também temos aqui, olha, o tipo de projeto de pesquisa que você pretende desenvolver e também o nome da entidade a que deve ser submetido esse seu projeto de pesquisa, imaginando que se trata aí, por exemplo, de um projeto de pesquisa em que você está submetendo ele, para concorrer em um edital, pessoal. Então é importante você indicar, a entidade para a qual você pretende submeter o seu projeto de pesquisa. Além disso, nós ainda temos aqui, olha, o nome do orientador, ou co-orientador, ou coordenador, se houver nesse caso aí, além do local e o ano, pessoal. Tem uma observação bem aqui, olha, se exigido pela entidade, deve ser apresentado dados curriculares, dos autores em folhas distintas após a folha de rosto, pessoal. Isso acontece em alguns editais que são feitas exigências extras. Além disso, ainda como elementos pré-textuais, nós temos as listas de ilustrações. Elas são consideradas como um elemento opcional, porque naturalmente, se você não tiver figuras no seu projeto, ou não tiver desenhos ou mapas, você não vai precisar fazer essas listas de ilustrações. Mas quando esses elementos constarem, você vai precisar fazer aí a lista de ilustrações, de acordo com o descrito aqui no texto, pessoal. Além disso, nós também temos a possibilidade de fazer a lista de tabelas, que é um elemento opcional, vai depender de você ter ou não tabela no seu trabalho acadêmico, nesse caso aqui, no projeto de pesquisa, pessoal. Nós também temos ainda como elementos pré-textuais lista de abreviaturas e siglas, também é um elemento opcional, seguindo aí o mesmo raciocínio da lista de ilustrações e de tabelas, pessoal.
elas vão ser necessárias quando você tiver aí esses itens dentro aí do seu projeto de pesquisa. Além disso, nós também temos a lista de símbolos que entra aí nessa regra e por último aqui o sumário. Lembrando que o sumário ele é sempre o último elemento pré-textual, pessoal. E aqui no projeto de pesquisa ele é considerado também um elemento obrigatório. E existe uma norma aqui, olha, da ABNT que especifica como você deve elaborar o seu sumário. Com relação aos elementos textuais, eu trago aqui um resumo desses elementos, de acordo com a ABNT. Então, basicamente, os elementos textuais, eles são compostos, né, de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, também o problema a ser abordado, a hipótese ou as hipóteses, pessoal, quando couber, né, ou couberem. Lembrando que nem toda pesquisa vai precisar de hipóteses, depende do tipo de pesquisa, bem como aqui, olha, os objetivos a serem atingidos. Lembrando que na parte, né, dos elementos textuais é importante você também ter aí as justificativas, né, que comprovem a importância de você desenvolver o seu projeto de pesquisa. Além disso, é importante também você ter aí o referencial teórico que vai embasar o seu trabalho, que é a consulta que você vai fazer em diferentes fontes, como livros, sites, revistas, entre outras fontes. No seu projeto de pesquisa também é importante que tenha a metodologia a ser utilizada, né? Ou seja, quais são os recursos materiais que você vai utilizar e como você vai utilizar esses materiais para atingir os seus objetivos. E também aqui, olha, como os recursos, né, eventualmente como material de consumo, bens de capital e ainda recursos humanos, tudo bem? E nós temos aqui por último, né, o cronograma necessário, né, ou eventualmente a relação entre as atividades e o tempo que você vai ter para desenvolver o seu projeto. Então isso aí entra no cronograma, né, que vai ser importante para a execução do seu projeto, pessoal. Comentando um pouquinho mais de alguns elementos textuais, vamos analisar aqui a introdução. Então vejam bem, é uma exposição sobre o tema do projeto, com delimitação dentro, nesse caso aqui, né, de uma área de pesquisa, pessoal. Então vejam bem, imagine aí um tema, né, a contaminação da água, como você pode observar aqui, esse rio sendo atingido aí por esses resíduos. Então vejam bem, a poluição é qualquer fator que modifique o aspecto do sistema original, pessoal, seja água, o ar, o solo, etc., deixando-o visualmente modificado ou sujo. Já quando a gente aborda a questão da contaminação da água, ela acontece quando existem fatores patógenos, né, ou químicos que modificam essas características. E aí você pode ir abordando, né, todos esses conceitos na sua introdução, de um modo geral, até você começar a delimitar aí o tema da sua pesquisa. Dentro da poluição da água, né, ou eventualmente da contaminação da água, você pode abordar a questão da qualidade do pescado. E aí você pode trabalhar eventualmente, né, a questão da saúde dos moradores ribeirinhos que consomem esse pescado que foi retirado dessas águas, né, que estão contaminadas. E dependendo do foco, né, que você vai dar aí à sua pesquisa, você vai logo delimitando isso na introdução, pessoal. E eventualmente colocando aí, né, citações das obras que você está consultando para poder embasar o seu trabalho. Alguns modelos de projetos de pesquisa, né, fazem um item à parte, chamado aí de referencial teórico, separado da introdução. Mas eventualmente você também pode fazer aqui o levantamento, né, de informações em documentos, sites e revistas e colocar na parte introdutória para você situar o leitor no tema aí da sua pesquisa. Em relação à questão da problemática, pessoal. Então vejam bem, o conhecimento científico ele surge a partir do interesse em investigar determinado tema, no sentido de tentar solucionar um problema ou lacuna de conhecimento, pessoal. Então vejam bem aqui essa situação, olha, caroço de açaí nas ruas.
Então aqui na região norte é muito comum a gente encontrar cenas como essas, infelizmente, em que o caroço de açaí ele é irregularmente colocado em vias públicas, pessoal. Então isso aí é uma questão, né, que você pode eventualmente estar pensando em como solucionar. Então isso aí pode entrar no seu projeto de pesquisa, essas questões que visem solucionar um problema ou eventualmente uma lacuna de conhecimento. Por exemplo, quantos cromossomos tem o bem-te-vim? Então, caso não tenha sido feita nenhuma pesquisa em relação a esse tema, né, você pode eventualmente estar desenvolvendo um projeto de pesquisa que vise aí, né, preencher essa lacuna de conhecimento, pessoal. Então, isso aí é muito importante de ser comentado. Em outros projetos de pesquisa, é importante salientar que depois da problemática pode vir as hipóteses, dependendo do tipo de pesquisa que vai ser elaborada, porque nem todo projeto de pesquisa utiliza hipóteses. Em seguida, nós temos a justificativa, pessoal. Então, vejam bem, as questões da pesquisa devem ser relevantes, de interesse científico, né, social ou cultural, por exemplo. Naturalmente, podem existir outros interesses e devem ser viáveis do ponto de vista do seu estudo. Ou seja, você vai ter condições de realizar essa pesquisa. Assim, a justificativa de um projeto acadêmico, técnico ou mesmo científico, pessoal, trata-se de destacar a relevância, naturalmente, né, e o porquê tal pesquisa deve ser realizada. Ou seja, nesse tópico aqui, pessoal, da justificativa, ou nessa seção, né, eventualmente, você precisa justificar por que vale a pena desenvolver esse tipo de pesquisa, né, que você tem interesse aí. Então, por isso a justificativa ela é muito relevante na hora de você escrever o seu projeto de pesquisa. Você tem que salientar se o seu projeto de pesquisa ele vai ter impactos aí sociais, ambientais, econômicos, entre outros, que vão aí fazer com que valha a pena de fato desenvolver esse trabalho. Então, com relação à questão que nós vimos na problemática anterior, né, sobre a questão do caroço de açaí nas vias públicas, o que nós podemos observar? Caso seja feito um projeto de pesquisa como esse que foi realizado aí, pessoal, pelo Instituto Federal de Educação do Maranhão, né, em que esses alunos pesquisadores utilizaram, vejam bem aí, o caroço de açaí como uma alternativa, né, ou uma fonte de energia para fazer tijolos, pessoal. Então, observem que interessante, eles tinham uma problemática, né, que naturalmente é semelhante à nossa aqui na região, que é justamente o destino incorreto do caroço de açaí, e eles transformaram o que era um desafio em uma alternativa que pode eventualmente gerar renda, por exemplo. Então, nesse projeto aí desses pesquisadores, o que foi que se observou, né? Que a pesquisa constatou que o caroço do açaí pode substituir a lenha, mostrando-se 21% mais eficiente do que a madeira. Então vejam aí esses vários impactos, como por exemplo aí a questão ambiental, né? A questão econômica também, entre outros impactos. Então, na justificativa, quando você consegue colocar que seu projeto ele vai poder ter esses impactos, isso vai respaldar a viabilidade dessa sua pesquisa, né, em termos de execução futura. Então, isso de fato é muito interessante. E observe que aqui é um exemplo de pesquisa aplicada. Nós também temos aqui um exemplo de pesquisa básica com relação àquela lacuna de conhecimento que nós observamos lá na problemática. Quantos cromossomos tem um bem-te-vim? Então, o nome científico dessa ave é Ptangus sulfuratus e foi feito um trabalho, né, um projeto de pesquisa que revelou que essa espécie possui 80 cromossomos. Então, aí você observa que tínhamos uma lacuna de conhecimento para ser preenchida e na justificativa, né, se estabeleceu que era necessário fechar essa lacuna de conhecimento, se descobrir quantos cromossomos o bem-te-vim tinha, porque isso iria trazer, né, em termos de pesquisa básica, contribuições para essa área da genética, que nós chamamos de citogenética, pessoal. Em relação aos objetivos,
Nós temos então aí basicamente os objetivos que se dividem em geral e específicos. Então vejam bem, os objetivos eles constituem a finalidade de um trabalho científico, ou seja, a meta que se pretende atingir com a elaboração da pesquisa. E ressaltando, mais uma vez, que os objetivos podem ser objetivo geral, que é aquele mais amplo, é a meta de longo alcance, a contribuição que se deseja oferecer com a execução da pesquisa, e nós também temos os objetivos específicos, que são as metas mais específicas dentro do trabalho, pessoal. São elas que, somadas, conduzirão ao desfecho do objetivo geral. Ou seja, se você conseguir realizar todos os seus objetivos específicos, você vai eventualmente atingir o objetivo geral, sendo que é importante ressaltar que o número de objetivos específicos vai depender do tipo de pesquisa. Não existe um número mínimo nem um número máximo também. E lembre-se que na hora de você fazer a redação aí dos seus objetivos, começar com verbos no infinitivo, como por exemplo analisar, pesquisar, comparar, entre outros. Em relação à metodologia, pessoal, então vejam bem, deve descrever de forma detalhada como se pretende atingir o objetivo proposto. Então aí se você estabelece, por exemplo, 4 objetivos específicos na metodologia, você precisa delimitar como você vai conseguir alcançar cada um desses 4 objetivos específicos que você colocou na seção anterior, pessoal. Além de descrever, naturalmente, quais são os recursos disponíveis para fazer a pesquisa e como eles serão utilizados. Então, isso aí também é uma coisa muito importante, você descrever isso na sua metodologia. Além disso, como o projeto ainda será realizado, não esqueça de colocar os verbos no futuro do presente. Por exemplo, as análises serão feitas, a coleta de material biológico será realizada e etc. Para dar a ideia de que essas ações ainda irão acontecer, pessoal. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então vejam bem, se você for fazer uma coleta de espécimes para obter uma amostra biológica, por exemplo, é importante especificar o local, aqui observe nessa imagem, um mapa, tudo bem? Com as coordenadas geográficas. Observe que até eu coloquei aqui, olha, uma identificação do ponto de coleta, como vocês podem estar observando, e naturalmente você ainda vai precisar ter licença dos órgãos competentes para fazer a coleta, pessoal. Isso você descreve na sua metodologia, ok? Além disso, é importante também na metodologia desse nosso exemplo aqui, ok? Determinar qual grupo zoológico você vai pesquisar. Se são aves, se são anfíbios, se são peixes, mamíferos, entre outros, tudo bem? E como será feita a coleta desse material e o tipo de material e o que será feito com esse material, pessoal. Então é muito importante ser tudo isso descrito aí na metodologia. E aí você observa o seguinte, vai ser feita a cultura de tecidos para obtenção de cromossomos, por exemplo, se o seu estudo visar aí o campo da citogenética, ou essa extração de cromossomo vai ser feita de forma direta, sem necessariamente você fazer aí a cultura de tecidos, pessoal. Então isso é uma outra coisa importante de ser comentado. E aqui, naturalmente, se você está fazendo estudo citogenético, como é que vai ser a coloração, Quais são os tipos de corantes que você vai utilizar? Quais os instrumentos necessários para alcançar aí os seus objetivos, pessoal? Você vai usar, por exemplo, aí um microscópio? Qual é o tipo de microscópio, que você vai utilizar, tá? Além disso, você vai usar algum programa? Para que você vai usar esse programa? Quais são os tipos de programa? Qual é a versão do programa? Isso tudo tem que estar bem detalhado na sua metodologia. E nesse exemplo que eu dei para vocês, só para terem aí uma ideia de como escrever uma metodologia. Em relação ao orçamento, pessoal, destina-se à previsão de recursos humanos, materiais e financeiros para o desenvolvimento do projeto. Então vejam bem, é importante ressaltar que embora os projetos tenham um custo financeiro, todos têm, nem sempre o orçamento vai estar na estrutura da proposta de projeto, ok? Em algumas propostas de projeto, o orçamento ele também pode vir depois do
cronograma, pessoal. Além disso, né, ele vai aparecer quando o pesquisador está buscando recursos financeiros em edital que prevê, né, esses gastos. Então, por isso que alguns projetos de pesquisa acabam não tendo aqui, né, essa seção orçamento. Mas, quando for necessário, não se esqueça de elaborá-la. E por isso eu trouxe um modelo para vocês aqui, né, de orçamento. Você observa aqui, olha, os itens que você vai utilizar, você descreve esse item da melhor maneira possível. Aqui a quantidade desse item, o preço unitário, o preço total, que você obtém quando você multiplica a quantidade do item pelo preço unitário. E aqui no final, né, o preço total aí desses itens que você vai precisar no seu projeto de pesquisa, pessoal. Em relação ao cronograma, né, ele consiste na distribuição das diversas etapas da pesquisa, no caso das atividades, por um intervalo de tempo determinado. E aí, pessoal, em se tratando de projeto para um edital, eventualmente, deve-se fazer o cronograma de acordo com o tempo de vigência estabelecido pela instituição de fomento, que seria aquela instituição que está financiando aí as propostas de projeto de pesquisa. Então aqui eu trouxe um modelo, né, de cronograma para vocês. Observe aqui no canto esquerdo do vídeo de vocês, nós temos uma coluna aqui para as atividades e nós temos o período aqui em meses, pessoal, para você desenvolver essas atividades. Observe que o cronograma ele é muito importante porque ele vai lhe ajudar a conseguir se organizar em relação ao tempo que você tem para você desenvolver essas suas atividades. No caso aqui desse cronograma, o período dele está aqui em meses, mas dependendo do projeto de pesquisa, esse período pode ser semanas ou até mesmo períodos mais longos também, né? E aqui, pessoal, eu trago para vocês, né, um resumo dos elementos pós-textuais. Então você tem aqui, olha, por essa ordem de entrada nós temos as referências, elemento obrigatório, nós temos uma norma da ABNT para as referências. Nós também temos aqui, olha, o glossário, elemento opcional, elaborado em ordem alfabética. Ainda temos o apêndice, o anexo e o índice. Observe que todos esses elementos são opcionais, dependendo do tipo de projeto de pesquisa que você vai elaborar, pessoal. Lembrando que o apêndice se refere ao material que você produziu e o anexo é um material que você não produziu, você pegou de uma outra fonte, mas ele é importante no seu trabalho. E também você pode colocar ele aí para embasar a sua pesquisa, pessoal. Ok? Eu trago aqui para vocês, né, com um pouquinho mais de detalhe, a questão dos elementos pós-textuais do tipo referências. Então, aqui, olha, trata-se de expor, de acordo com as normas da ABNT, nessa norma aqui, os livros, os sites, revistas e demais documentos consultados e citados no texto. Se você citou, você tem que colocar na lista de referências, pessoal. Então, isso é muito importante. Eu coloquei a palavra aqui, olha, referências, centralizado, pois é a forma como ela aparece, né? Lembrando que as seções sem indicativo de número aparecem centralizadas no projeto, bem como nos demais trabalhos acadêmicos, por exemplo, sumário, resumo, as listas, o apêndice, o anexo, entre outros, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de referências. Observe que aqui nós estamos utilizando o sistema autor-data, né, em que você segue aí a ordem alfabética. Observe aqui, olha, a questão da ordem alfabética. Nós também temos aqui, olha, a questão do espaçamento, né, o espaçamento simples, a formatação alinhado aqui, olha, à esquerda, você dá um espaçamento em branco, né, simples, entre uma referência e outra. E aqui existe toda uma norma da ABNT para você elaborar as suas referências. Ok, pessoal? E mais uma vez, muito obrigado pela atenção.